Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos, do canal Fala Sério. Se você perguntar, Antônio Carlos, aí tá fazendo frio? Campinas está fria para os nossos padrões. Vocês sabem, vocês talvez não saibam, claro. Eu moro na região nordeste do Brasil e a gente está num dos períodos mais frios, né, do ano. Entre o mês de julho e agosto fica muito frio, então tá frio. Então, o tema do vídeo hoje é sobre Bolsonaro genocida, né? A gente viu que Gilmar Mendes, em uma fala, utilizou essa palavra em relação ao presidente Jair Bolsonaro e o seu vice-presidente não gostou. Não gostou, disse que era para se utilizar a Lei de Segurança Nacional e blá 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 blá. Eu não sei se vocês já sabem por que essa história de Bolsonaro genocida, dessa questão, desse termo, né? Bolsonaro, esses últimos dias, começou a dizer que não orientava ninguém a usar a hidroxicloroquina. Você pode se perguntar, não, a hidroxicloroquina não está fazendo efeito para ele, com ele, né, que ele disse que está com coronavírus, ou o que seria o outro motivo para ele dizer agora, começar a dizer, que não orientou ninguém a tomar hidroxicloroquina, que inclusive foi os estudos, como eu já comentei no outro vídeo, foram encerrados pela OMS e diversos profissionais desaconselham a sua utilização por não servir para o controle do coronavírus quando você está doente. Mas por que ele está mudando? Aliás, ele tem mudado muito, né? Perceberam que ele tem mudado muito. Logo, Gabinete do Ódio desmoronando, o combate às fake news, o Facebook derrubou mais de 70 páginas, Carlos Bolsonaro falou até ir embora. E por que agora ele está mudando essa posição mais desfavorável, digamos assim, menos garoto propaganda da hidroxicloroquina, da cloroquina? Em novembro do ano passado, um grupo de juristas apresentou no Tribunal de Haia, Tribunal Penal Internacional de Haia, uma denúncia contra Jair Bolsonaro. Qual o objeto dessa denúncia? Por incitação ao genocídio de indígenas. Né? Na documentação eles incluíram o seguinte, esses militantes eles são vinculados, os advogados, à Comissão Arnes e ao coletivo Advocacia em Direitos Humanos. Eles alegam que Bolsonaro ele tem enfraquecido as instituições de controle e fiscalização no combate ao desmatamento da Amazônia. Inclusive, ele demitiu pessoas, pesquisadores, sendo omisso, no caso, ao combate ao desmatamento e à proteção dos indígenas da Amazônia. Sendo recebida a denúncia, ela passa a ser analisada por técnicos, né, de órgãos internacionais como a ONU e também a Organização dos Estados Americanos. Os advogados acreditam que as posições tomadas pelo presidente, inclusive pelo ministro do Meio Ambiente também, ele está nessa linha, elas destroem, né, a política de proteção a esses indígenas. Logo, com a destruição, com o desmatamento e com as queimadas, provocam a ameaça à vida desses indígenas. Não é de hoje que a gente vê no noticiário vários indígenas que foram mortos quando defendiam a floresta e também suas tribos, as suas tradições contra grileiros, contra desmatadores. E a gente viu também a repressão do próprio governo contra quem estava realizando ações de combate a esse desmatamento. Lembram daquelas imagens em que máquinas, que está em lei, máquinas eram destruídas, máquinas que estavam desmatando, eram queimadas, e aí o governo suspendeu essa queima desses equipamentos, o que na verdade acaba atrapalhando o combate ao desmatamento, porque na medida que você queimava esses equipamentos, destruía esses equipamentos, era um golpe duro para os desmatadores e também
Sem falar que essas multas também ajudam e favorecem o controle desse desmatamento. E eles citam alguns exemplos de políticas nesse sentido. Por exemplo, tentativas de acabar com a Fundação Nacional do INDA, a FUNAI. Segundo, a reestruturação do Conselho Nacional do Meio Ambiente reduziu de 22 para apenas 4 os representantes da sociedade civil. Redução dos recursos do Ministério do Meio Ambiente. Revisão das políticas de multas. Lembram que Bolsonaro sempre fala que a gente multa demais, multa demais. Mas se você anda na linha, você não vai ser multado, obviamente. Sem falar da dispensa, da demissão de funcionários e pessoas que têm experiência e que atuam nessas áreas contra o combate, para combate, na verdade, ao desmatamento. Para piorar a situação, na terça anterior à apresentação desse documento, essa representação no Tribunal Internacional Penal, ainda houve a divulgação de um relatório da Anistia Internacional, justamente relatando essa falta de ação do governo federal e também governos estaduais no combate ao desmatamento. O nome do relatório, o título foi dado Cercar e Trazer o Boi. Pecuária bovina ilegal na Amazônia. E a gente sabe que logo, logo isso vai ter um impacto gigante para a nossa economia. Lembrando que a gente trabalha com exportação de grãos, importação de commodities, e o mercado internacional ele não vai tolerar. Lembrem-se que houve aquela carta entregue por mais de 30 empresários a Mourão. Lembre que houve aquela carta aberta dos maiores fundos internacionais se queixando também do descaso com a Amazônia, que inclusive é negado muitas vezes esse descaso. Vamos piorar a situação, que já não está boa para o presidente? Houve a apresentação de outra denúncia por mais de 200 entidades à ONU e também, como eu disse, à Organização dos Estados Americanos, para piorar a situação. Denúncia pelo quê? Por genocídio, pelo aumento em mais de 800% de contágio nos presídios. Isso foi lá em junho, viu? As entidades elas acusam o governo de negligência, justamente com esse aumento de mais de 800% no número de casos em presídios. Em junho, já haviam chegado a mais de 2.200 casos de contaminação. A fala do ministro Gilmar Mendes na íntegra, na verdade ele disse, é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Então, percebam que existem essas representações e certamente o presidente ele vai ter que responder a essas questões. Sem falar que no início da pandemia, vocês se recordam muito bem, a ignorância do presidente às medidas de proteção, às medidas de combate ao coronavírus. E aí nas tribos indígenas, eles ainda sofrem muito mais pelo contato que tiveram com pessoas que estavam com coronavírus. Segundo a BIP, até 15 de julho eram mais de 15 mil indígenas contaminados. E o número de mortos, até essa mesma data, 15 de julho, chegava a mais de 500 mortos, 500 indígenas mortos. Então fica aí vocês entenderem por que essa questão de genocida, né? Essa questão do genocídio. E também sem falar, eu repito, se eu já falei, eu insisto, sobre a falta de respeito às medidas de proteção. No início ignorou e disse que era uma gripezinha, e disse ele como porta-atlético que não teria nenhum problema, e foi minimizando o problema. Hoje a gente tem mais de 2 milhões de contaminados, mais de 70 mil mortos, e infelizmente não há perspectiva de onde iremos chegar em número de contaminados e mortos, já que a maioria das cidades no país está se abrindo comércio, está se abrindo, voltando a tudo funcionar. No novo normal, né? Normal para alguns, você perder um parente, 70 mil mortos, e as pessoas muitas vezes ignorarem a gravidade da pandemia. Para você ter uma ideia, segundo o blog da Cidadania, o ministro Gilmar Mendes vem
avisando a Jair Bolsonaro sobre possíveis implicações jurídicas no STF e também em tribunais internacionais sobre sua conduta em relação ao coronavírus. Então percebam que são várias implicações que o presidente Jair Bolsonaro ele está envolvido por suas posturas e que infelizmente Gilmar Mendes, quando falou aquilo dos militares estarem acabando sendo cúmplice do genocídio, justamente por conta dessa postura de Bolsonaro em relação a mortes em presídios, em relação às mortes dos indígenas, em relação ao combate à pandemia. A gente vê que não é brincadeira. 70 mil mortos, se você não tiver uma empatia, você vai achar que a vida vai ter um novo normal. Esse novo normal é que pessoas morrem e que a gente acha que está tudo bem. Esse é mais um vídeo do canal. Muito obrigado por estar por aqui comigo. Forte abraço. Por favor, se inscreve no canal, curta e compartilha se gostou do vídeo. Comenta também o que você acha. Um abraço, fique na paz.